Chegou o concurso pelo qual você esperou a sua vida inteira. Ah, não? Vamos lá. Salário inicial 21 mil. Autorizadas 150 vagas e 811 cargos vagos. Convenci ou não convenci? Agora você vai me falar que quando você era criança você não queria ser nem astronauta nem jogador de futebol. Você virou para sua mãe e falou: mamãe, quando eu crescer, eu quero ser EPPGG. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. E essa é uma das grandes oportunidades para você sair da vida bandida ganhando bem, realizado no serviço público. Especialista em PP Gestão Governamental. Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental. Lembrei. Não importa se você está nessa, você nunca ouviu falar desse cargo. Ele é um cargo razoavelmente acessível, não tem matérias muito específicas, coisas que você nunca mais vai utilizar, não tem uma quantidade muito grande de conteúdo programático, pelo menos conforme o edital anterior de 2013, e é uma ótima oportunidade para você que já está estudando e quer tentar uma sorte aí num concurso de salário altíssimo e grande quantidade de vagas. Vamos analisar esse concurso, vamos falar o que tinha no último edital de 2013, que está aqui, a distribuição de pontos, etc. e tal. O tamanho de cada matéria, vou comentar isso também, para quais matérias merecem mais ênfase nesse momento. E a gente tem a autorização oficial do concurso, precisando aí da publicação do edital, deve ocorrer em no máximo 6 meses. Beleza? Vamos lá. Primeira coisa, eu entrei num cursinho desses online bons e vi a quantidade de aulas que cada matéria tinha. Não veja a quantidade de aulas de uma forma absoluta, a gente colocou aqui de forma relativa para comparar uma matéria com a outra. Tá? E nisso, o que a gente tem? Algumas matérias específicas desse concurso, claro, são as maiores. Então, a gente tem Políticas Públicas, PP, e Gestão Governamental, GG, claro, são as duas principais, dão nome ao cargo, são as duas maiores. Mas não são tão maiores assim do que as outras, tá? E, na verdade, o que eu queria te chamar a atenção é o seguinte. Português é uma matéria que você usa muito no estudo para concurso, raciocínio lógico quantitativo também, TI também, estatística também, direito administrativo também, direito constitucional também, AFO também. Não vou nem falar de inglês e economia, apesar de não serem tão diferentes assim, não são tão comuns. Mas aqui a gente tem uma quantidade bem interessante de aulas desse edital que são de matérias que você estuda para diversos outros concursos. Então é possível, dependendo do seu nível, que você já esteja com todas essas matérias estudadas por inteiro. Não tem nenhuma novidade aqui para você. É totalmente possível. Matérias mais específicas que praticamente só caem nessa prova são aqui, somam no total 54 aulas. E a gente está falando de um concurso com 170 aulas no total. Pô, Diogo, 170 é coisa pra caramba? É. Mas, se você comparar com AFT, que tem 281 aulas, 170 fica bem mais atrativo. Claro, a AFT tem 900 vagas, mas a AFT tem uma quantidade obscena de aulas que só servem para aquele concurso. E esse aqui está um pouco mais distante do que a AFT, porque foi autorizado depois. Fica mais interessante ainda. Beleza? A gente ainda não sabe qual vai ser a banca. A última banca foi a ESAF. Na verdade, a ESAF fez... Esse cargo tinha concursos quase anuais na virada do milênio lá. E depois a gente teve o último concurso em 2009. Em 2013 ia ter mais um, mas ele foi cancelado pelo TCU por irregularidades no edital. Mas o edital foi publicado e é nele que eu estou me baseando para fazer essa análise. Ok? A gente ainda não sabe qual é a data e no Executivo Federal os órgãos têm até 6 meses, 180 dias, para publicar um edital depois que a autorização é dada. É obrigatório, tem no máximo 6 meses. Então, a gente pode esperar aí que esse edital saia em no máximo 6 meses. Primeiro vai ter a escolha da banca, depois que a banca é escolhida você tem ali de 1 a 2 meses até sair o edital. Depois que sai o edital, 2 meses e meio a 3 meses até o dia da prova. É o normal. Beleza? Português, quantidade normal de aulas,
enquanto a gente não souber qual é a banca, não adianta você se preocupar demais com português, porque na reta final é treinar questões. Então, se você está estudando conteúdo da língua portuguesa ainda, beleza, continua, vai tranquilo. Não se preocupa com banca. Deve ser alguma das maiores, antigamente era ESAF, deve ser FGV, Sebrasp, FCC, uma dessas três, provavelmente. Raciocínio lógico quantitativo tem sempre uma quantidade grande de aulas, mas é porque eles dividem bem por assunto, né? TI, tá um conteúdo programático pequenininho, 7 aulas é pouca coisa, tá aqui um bom começo, pega alguma base em TI, depois a gente vê se vai ser cobrado ou não TI para esse cargo. Não é, a meu ver, e eu sou um pouco leigo com relação a esse cargo, mas não é uma coisa super importante TI para o cargo. Por quê? Porque esse cargo trabalha principalmente com assessoria, ele trabalha principalmente com assessoria de alto escalão. Atribuições: exercício de atividade de gestão governamental nos aspectos técnicos relativos à formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Nada de TI até aqui. Bem assim de direção e assessoramento em escalões superiores da administração pública federal direta, autárquica e fundacional, em graus variados de complexidade, responsabilidade e autonomia. Então, aparentemente, é um cargo bastante legal para se trabalhar, porque você trabalha diretamente com políticas públicas, participando de grupos grandes e importantes de tomada de decisão. Mas, para fins do que a gente está conversando aqui, eu não vejo muita coisa de TI nesse cargo, não. Tá? Mas está lá. Estatística, cai em todos os concursos, uma hora você vai ter que aprender essa porcaria. Direito constitucional e direito administrativo, Romeu e Julieta, você já estuda essas matérias sempre. E se você já se aventurou pelo mundo dos concursos, seja com o Tribunal de Contas, com tribunais, até com alguns cargos administrativos, você já teve uma noção de AFO também. E aqui é mais importante porque o orçamento permeia tudo quando a gente fala de administração pública. Então, AFO é administração financeira e orçamentária. Ok? Tem inglês e economia. Você vai utilizar essas matérias em alguns concursos. Inglês, fazer questões, tentar aprender o máximo possível aqui via questões. Você não vai conseguir aprender inglês em 6 meses para fazer essa prova. E economia é uma matéria razoavelmente difícil. Se você puder ter uma noção de economia agora, legal. E aproveita que está longe da prova para estudar essa matéria. A melhor dica que eu posso te dar com relação à economia é: estuda, tenha um primeiro contato com o conteúdo todo. Agora tenho aulas aqui de macroeconomia. Lê todas as aulas, sem revisar, sem fazer questão, sem nada. Só pega e lê, como se fosse um livro. Terminou macro, agora você volta e estuda, lendo PDF, fazendo questões, etc. e tal. Primeiro tenha uma noção geral. Depois você pega e estuda de verdade. Vai te ajudar a entender a economia melhor. Porque você não consegue, na primeira aula, pegar tudo. Então, tendo uma visão global, você consegue lidar melhor com essa matéria. E aqui a gente tem as 54 aulas que eu citei, que são mais específicas. Realidade brasileira, a gente tem políticas públicas e gestão governamental, cada uma aqui com 20, 22 aulas. É leitura, basicamente, não tem nada muito complicado, mas tem as suas pegadinhas, tem os seus detalhes, você vai ter que ler, vai revisando via questões. Se você for meu aluno, já utiliza a revisão de 4 grupos para fazer a revisão periódica enquanto lê essas matérias, isso vai te ajudar bastante. E se você não sabe o que é isso, vem para o meu programa Acelerador de Estudos. Eu estou com matrículas abertas, inclusive agora, no dia da publicação desse vídeo. E clica no link na descrição para saber se as matrículas ainda estão abertas, se deu tempo de você entrar ou não. No Acelerador de Estudos eu ensino tudo que eu sei sobre metodologia de estudos. Beleza? Vai ter inclusive uma aula sobre como fazer o ciclo de estudos para a EPPGG. Sim, você vai usar minha planilha geradora de ciclo, vai fazer seu ciclo, vai ter lá a análise estatística dos assuntos mais cobrados, para você saber dentro dessas matérias aqui quais são os principais assuntos, os mais frequentes. Se você não tiver tempo de estudar tudo, etc. e tal, vai pelo menos nos assuntos mais cobrados. Tá? Então vem para o Acelerador de Estudos, é o meu programa, a minha mentoria em grupo em que eu ensino a estudar para concurso. E Ciência Política está uma matéria pequenininha aqui com 5 aulas, bem tranquilo, não tem muito mistério. O que a gente tem que fazer? Se você está começando, o ideal é que você tenha no máximo 6 matérias em modo leitura ao mesmo tempo no seu ciclo.
E como que funciona? Você tem 6 matérias lá que você está lendo, beleza? Terminou uma matéria, está finalizada, beleza. Você insere mais uma e você continua tendo 6 matérias em modo leitura. Uma finalizada, 6 em modo leitura. Opa, terminou outra? Bota mais uma. Você vai ter 2 finalizadas, 6 em modo leitura. Essa é a ideia. Você sempre mantém 6 matérias em modo leitura. Mais do que isso, você vai andar muito devagar no seu ciclo. Quando você tem muita matéria para ser lida, todas andam mais devagar. Não adianta, né? O seu tempo semanal é finito. E dessa forma você organiza assim. À medida que você finalizou a matéria, finalizei, coloca ela em modo revisão via questões, deixa ela ali, vai fazendo caderno de erros, flashcards e tal, usa um site de questões e coloca mais uma matéria no seu ciclo. Revisões. A melhor forma de revisar no estudo para concurso é via questões. Fazer questões é uma forma de revisão ativa. Você está forçando a sua atenção, a sua memória, puxar aquela informação, e esse esforço é fundamental para a memorização de longo prazo. Revisão passiva é quando você lê alguma coisa que já está pronta, é quando você pega um resumo e lê ele de novo. Isso é revisão passiva. É gostosinho, você termina de ler com a sensação de que pegou tudo, mas é ruim para a memorização de longo prazo. É ótimo para você fazer a provinha depois de amanhã. Para fazer um concurso daqui a 8 meses, não é nada bom. Então abandona os seus resumos. Se você está cético com relação a isso, clica aqui no YouTube, Diogo Moreira Resumos. E você vai ver a minha opinião sobre resumos. E vai ver inclusive estudos científicos que eu analisei e descrevi no meu canal aqui no YouTube, explicando por que resumo é uma forma ineficiente de estudar. Beleza? Não é modinha, não é hype, não é clickbait, é ciência. Então faça a revisão basicamente via questões. E com a matéria finalizada, você deixa essa matéria no modo revisão via questões, fazendo questões mais caderno de erros, questões, caderno de erros, questões mais caderno de erros. Você encontra mais informações sobre isso também no meu canal. Tá? Então, se a gente tem 6 meses para publicação do edital e mais uns 2,5, 3 até o dia da prova, a gente está falando aí de um cenário de 6 a 9 meses a partir de agora para a gente ter essa prova. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é, será que eu consigo estudar isso tudo em 6 a 9 meses? O que falta? Quantas aulas faltam estudar aqui de cada matéria? E ataca isso. Eu sugiro, especialmente se você for super iniciante, que você pegue as matérias praticamente na ordem que elas aparecem aqui, tirando estatística, que tem um monte de gente que nem estuda, larga essa porcaria para lá, mas pegue as matérias nessa ordem aqui para ter um legado. Se você começar a estudar para esse concurso, pegando políticas públicas, gestão governamental, estiver perto da prova, se não der tempo de estudar tudo, você reprovar, você jogou tempo fora com essas 2 matérias específicas. Então, eu só pegaria essas 2 matérias depois de já ter uma basezinha e ir andando, tá? Com relação ao último edital, que acabou não teve a prova, não valeu, mas enfim, eles fizeram dessa forma aqui. Língua portuguesa valeu 30 pontos, língua inglesa 7, TI 6, raciocínio lógico quantitativo e estatística juntos, olha que delícia, deve ter tido 1 ou 2 questões de estatística só, 7 pontos. Conhecimento de direito público é constitucional e administrativo juntos. Então, Romeu e Julieta juntos, 15 questões, 15 pontos, na verdade. E realidade brasileira, 25 inacreditáveis pontos. Graças a Deus a matéria não é grande, 7 aulinhas. Você vai ter que estudar essa matéria. Assim, espera ver o edital para ver exatamente o que vai cair, né, e tal, mas foi super ultra importante. E se for o caso, novamente, você vai ter que pegar e vai estudar muito bem. Aprender tudo que tiver desses assuntos aí, porque é um peso bastante grande quando a gente pensa aí na prova 1 de conhecimentos básicos. Na prova 2, conhecimentos específicos, a gente teve mais questões e mais peso, mesmo número de questões e peso maior. Então a gente teve 40 questões de gestão governamental, mas com peso 2, totalizando 80 pontos de GG. 80 pontos de GG. Vou dar uma pausa aqui. E eu dei uma pausa aqui rapidinho, ainda bem que o vídeo é gravado, para dar uma olhada no edital novamente. Por quê? Cadê PP? Só estou vendo GG. Políticas públicas não está aparecendo nessa tela. Isso aqui é um print do edital, tá bom?
Então, como essa matéria, gestão governamental, está com 80 questões, 80 pontos, economia está com 20 e ciência política está com 10, eu imagino que havia um erro no edital que não chegou a ser retificado porque o concurso foi cancelado, suspenso, cancelado, etc. e tal. E eu chuto, opinião minha, que dentro de GG também estava PP. Elas juntas valendo 80 pontos. Faz mais sentido para mim. 40 para GG, 40 para PP, 20 para economia, 10 para ciência política. Se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, me corrija nos comentários aqui. Se você está assistindo esse vídeo, dá uma olhadinha nos comentários logo em seguida. Tá? Mas, de toda forma, gestão governamental e políticas públicas são as duas maiores matérias e elas provavelmente tinham mais peso, maior pontuação do que todas as outras matérias, conforme a minha indicação aqui. 40 pontos para uma, 40 pontos para outra. É o que eu imagino. Tá? Então a gente falou de ciclos de estudos, como que você deve evoluir o seu ciclo, a gente falou de revisões periódicas, tem que ser feita via questões, não faça resumos, pelo amor de Deus. Se você estiver com a matéria finalizada, deixa ela ali revisando via questões, faz um pouquinho de questões de cada assunto, 10 questões de um assunto, quando pegar a matéria de novo faz 10 de outro assunto, pegou a matéria de novo faz 10 de outro assunto e por aí vai. E dessa forma você consegue ficar girando todos os assuntos, caçando os detalhes, caçando os seus erros, os seus pontos de dificuldade, porque é com eles que você vai evoluir. Faça um caderno de erros ou use flashcards para você decorar as informações que você não está pegando de jeito nenhum. É dessa forma que a gente vai dando um tratamento especial para aqueles pontos de dificuldade, para as decorebas, para os detalhes. E assim você consegue acumular conhecimento em vez de só trocar conhecimento novo pelo velho. Velho pelo novo. Ok? Se você gostou do meu vídeo, clique em curtir, por favor, se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu. Clica no link para conhecer o Acelerador de Estudos. É o meu programa maneiríssimo de técnicas de estudos. Link está na descrição. E aproveita para navegar pelo canal aqui, porque tem muita dica. Tudo que eu sei sobre concurso eu ensino aqui também. Está espalhado nos vídeos aí. Beleza? Me segue no Instagram também, Prof. Diogo Moreira. @Prof. Diogo Moreira. E é isso. Se você vai estudar para essa prova, me conta aqui nos comentários e me diz há quanto tempo que você está estudando para essa prova. Eu quero ver se você sempre quis ser EPPGG desde pequenininho. Um grande abraço e até a próxima.